Já falamos do Estado Democrático de Direito, já falamos do devido processo legal. Hoje iremos falar do direito à ampla defesa, que é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, garantido tanto pela Constituição Federal do Brasil, quanto pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário. Esse princípio assegura que todo indivíduo, independentemente de sua condição social, econômica ou jurídica, tem a oportunidade de se defender de forma completa e eficaz diante de acusações que possam resultar em restrições aos seus direitos e liberdades. Neste vídeo, iremos abordar a importância desse direito, sua fundamentação legal, os desafios enfrentados pela plena efetivação e os impactos de sua aplicação no sistema judiciário brasileiro. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Vamos começar pela fundamentação legal do direito à ampla defesa. Ele está consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, ao qual dispõe aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos têm direito à defesa, todos têm direito de se defender propriamente dito. Eu tenho direito de entrar com uma ação judicial se os meus direitos foram violados. Porém, a pessoa que eu estou acusando tem o direito de se defender também. Então, por isso que as primeiras peças processuais é a petição inicial, que eu inicio o processo acusando alguém. E essa pessoa que foi acusada por mim tem o direito à contestação, contestar, responder à minha acusação, se defendendo. Isso é o direito à ampla defesa. Nós temos como ter a antítese e a tese, o princípio dos contraditórios. Isso é extremamente importante. Dito isso, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, eles detalham minuciosamente como esse direito deve ser exercido na prática, cada um com a sua instrumentalidade própria. O Código de Processo Penal tem os seus instrumentos pelos quais aqueles direitos serão defendidos, e o Código de Processo Civil também tem todas as instrumentalidades que irão amparar como aqueles direitos devem ser defendidos. Ou seja, na área criminal e na área civil eu tenho amparo legal, instrumentos que me orientam como cada direito deve ser executado para que exista justiça. Falando do âmbito internacional, como eu disse anteriormente, o direito à defesa está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 10, e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 14, dos quais o Brasil é signatário. Por isso, quando a gente se pergunta por que os outros países interferem tanto no Brasil quando existe qualquer tipo de ação que foge os direitos humanos, que vai de encontro aos direitos humanos, porque nós temos um pacto signatário, ou seja, se o nosso país entre uma ditadura propriamente dita, que violam os direitos humanos, outros países têm esse direito de fazer essa intervenção, principalmente Estados Unidos da América. Por isso que existe esse meter o nariz onde é chamado, porque existe esse pacto. Esses documentos, tanto de âmbito nacional, como o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, como eu disse, exemplificando aqui, como o de âmbito internacional, que é o Pacto Signatário dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ambos esses documentos reforçam a importância de garantir que todo indivíduo tem acesso a um processo justo e imparcial, com oportunidades iguais de apresentar sua defesa. Ou seja,
tanto o autor como o réu possuem direitos iguais. Feito essa introdução, vamos entender um pouco o significado da ampla defesa. A ampla defesa, ela vai além de simples possibilidade de contratar um advogado. Ela engloba o direito de ser informado sobre as acusações, de ter acesso aos autos do processo, de produzir provas, de questionar as provas apresentadas pela acusação e de recorrer a decisões judiciais desfavoráveis. Em outras palavras, ela é um conjunto de garantias que visa assegurar que o acusado possa se defender de maneira plena e eficiente. Esse princípio está intimamente ligado ao contraditório, que garante a paridade de armas entre as partes envolvidas no processo. Ambos os lados, acusação e defesa, devem ter oportunidades iguais de influenciar o julgamento, evitando que o processo se torne um instrumento de opressão ou injustiça. Então eu não posso mandar alguém para a prisão sem antes dar a oportunidade desta pessoa se defender, produzir provas, argumentações e obedecer o prazo legal estipulado no Código de Processo Penal em se tratando de crime e no Código de Processo Civil em se tratando de atos civis, ou seja, uma ação de divórcio. Um outro exemplo, inventário. Um outro exemplo, uso capião. Um outro exemplo, ação de despejo. Então, existem prazos que precisam ser obedecidos e existe esse direito de produção de provas, tanto de uma parte como de outra. Tanto de quem entra com a ação, como de quem recebe essa ação como réu. Tem direito a se defender também, para que exista o quê? Um equilíbrio na justiça. Por isso a balança da nossa deusa do direito, né? Que ela tem uma balança, aquela balança significa o equilíbrio da justiça para ambas as partes. Então todos têm direitos iguais, independentemente de qual parte, de qual lado você se encontra. Qual a importância do direito à ampla defesa na prática? A garantia da ampla defesa é essencial para evitar erros jurídicos, que podem resultar em condenações injustas e violações graves aos direitos humanos. Histórias de pessoas que passaram anos na prisão antes de serem inocentadas evidenciam os riscos de um sistema que não respeita plenamente esse direito. Além disso, a ampla defesa contribui para a legitimidade do sistema judiciário. Quando os cidadãos percebem que têm oportunidades reais de se defender, aumentam a confiança na justiça e no Estado. Por outro lado, a falta de acesso a uma defesa adequada e justa pode levar à sensação de impunidade ou de perseguição, minando a credibilidade das instituições. O poder de uma arma e o poder de um batom, propriamente dito. Quais são os desafios para a efetivação da ampla defesa? Apesar de sua importância, o direito à ampla defesa enfrenta diversos obstáculos no nosso Brasil. Um dos principais é a deficiência na assistência jurídica gratuita. Isso é fato. O direito a um advogado para quem não tem recursos realmente é muito precário. Os advogados agem de má fé, ou seja, de qualquer jeito, só para constar. Embora a Defensoria Pública, que cuida desses casos, tenha um papel crucial nesse aspecto, muitas regiões do país ainda sofrem com a falta de defensores, sobrecarregando os profissionais existentes e limitando o acesso à justiça para os mais pobres. Outro desafio é a lentidão do sistema judiciário. Processos que se arrastam por anos podem prejudicar tanto a acusação quanto a defesa, dificultando a produção de provas e o exercício pleno dos direitos das partes envolvidas. Além disso, a falta de recursos tecnológicos e de capacitação de alguns operadores do direito também impacta negativamente a efetivação da ampla defesa. Agora vamos falar um pouco sobre a ampla defesa e os direitos humanos. O direito à ampla defesa está diretamente relacionado à proteção dos direitos humanos. Em um contexto em que o sistema penal muitas vezes reflete desigualdades sociais e econômicas, garantir uma defesa adequada é essencial para proteger os direitos dos grupos mais vulneráveis, como pobres, negros e mulheres. No entanto, há um debate constante sobre os limites desse direito.
Em casos de crimes graves, como violência doméstica ou corrupção, alguns argumentam que a ampla defesa pode ser usada para protelar o processo ou para beneficiar acusados com maior poder econômico. Esse dilema exige um equilíbrio delicado entre a garantia dos direitos individuais e a necessidade de justiça social. Um exemplo básico: a mulher do batom e o político da rachadinha. Como que funciona a ampla defesa no sistema penal brasileiro? No sistema penal brasileiro, a ampla defesa é um dos princípios mais importantes, mas também um dos mais desafiadores. A superlotação das prisões, a falta de recursos para investigações e a desigualdade no acesso à justiça são problemas que afetam diretamente a capacidade de defesa dos acusados. Um exemplo emblemático é o uso de prisão preventiva. Muitos acusados são presos antes mesmo de serem julgados, o que dificulta sua capacidade de se defender adequadamente. Além disso, a falta de transparência em alguns processos e a pressão da opinião pública podem influenciar decisões judiciais, prejudicando o direito à defesa. Como que funciona a defensoria pública e o acesso à justiça propriamente dito? Sendo que a defensoria pública é a justiça gratuita propriamente dita. A defensoria pública desempenha um papel fundamental na garantia do direito à ampla defesa, especialmente para aqueles que não têm condições de contratar um advogado. No entanto, a instituição enfrenta desafios como a falta de recursos humanos e financeiros, além da necessidade de expandir sua atuação para áreas remotas do país. Investir na defensoria pública é, portanto, uma das formas mais eficazes de garantir que o direito à ampla defesa seja uma realidade para todos, e não apenas um privilégio para poucos. Isso inclui não apenas a contratação de mais defensores, mas também a melhoria das condições de trabalho e o uso de tecnologia para agilizar os processos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ampla defesa e a mídia. Essa pega pesado. Meu Deus. A cobertura midiática de casos jurídicos também pode impactar o direito à ampla defesa. Em muitos casos, a exposição excessiva de acusados pela mídia cria um clima de pré-julgamento, dificultando o trabalho da defesa e influenciando a opinião pública e, por vezes, até os próprios juízes. Exemplo clássico disso: sem anistia, com anistia, sem anistia, com anistia. Essa pressão exorbitante pode influenciar qualquer tipo de decisão que seja justa para o ser humano. É essencial que a mídia atue com responsabilidade, respeitando o princípio da presunção de inocência e evitando o sensacionalismo. Digo mais, evitando passadas de pano em políticos corruptos, em pessoas corruptas, em uma sociedade cujos direitos humanos estão sendo violados. A gente não pode defender esse tipo de atitude. Nós temos que ser imparciais como mídia, sermos justos e deixarmos para que a justiça possa agir de forma mais assertiva possível, sem nenhum tipo de pré-julgamento. Levando em conta, a mídia, ela não deve ser corrompida, ela não deve ceder a corrupções. Claro que na prática nem sempre isso acontece. Ao mesmo tempo, é importante que os operadores do direito estejam preparados para lidar com a pressão midiática e garantir que o processo seja conduzido de forma justa e imparcial. Vamos falar um pouco sobre a ampla defesa e a reforma do sistema judiciário. A reforma no sistema judiciário é um tema recorrente no debate jurídico, e o direito à ampla defesa deve ser um dos pilares dessa discussão. Medidas como a modernização dos tribunais, a capacitação de juízes e promotores e a ampliação do acesso à justiça são fundamentais para garantir que esse direito seja efetivamente respeitado. Além disso, é necessário repensar algumas práticas no sistema penal, como o uso excessivo da prisão preventiva e a falta de alternativas à prisão. Nós sabemos que hoje a instrumentalização do direito penal ele é essencial. Por quê? Porque hoje o direito penal ele mexe com a vida das pessoas, mexe com o futuro dessas pessoas. Imagina só você ter uma pessoa
presa preventivamente por um determinado período de tempo, e durante esse período existe um retardo nas análises de provas, na produção de provas, na defesa dela, ela continua presa. Chega ao final do período de produção de provas, conclui-se de que essa pessoa é inocente. Esse tempo que ela perdeu presa. Claro que a gente deve analisar, mas lugar de bandido é na prisão. Mas a gente também tem que analisar a presunção de inocência, de que todos são inocentes até que se prove a materialidade do crime. Então, por isso que o direito penal ele deve ser tratado de uma forma mais delicada, pontual, do que o direito civil. O direito civil, a pessoa ela está respondendo tudo 100% em liberdade. Agora, no direito penal, não. Direito penal envolve situações muito mais graves, situações que ferem não somente a pessoa, como a sociedade em que ela vive. O direito civil não. O direito civil ele envolve somente as partes. As partes são afetadas, mas a sociedade não. Não existe um risco para a sociedade. Então, o direito penal, a instrumentalidade que é elencada no direito processual penal, existe uma situação mais delicada e que deve ser tratada de uma forma mais lapidada, de uma forma mais amorosa e de uma forma mais cuidadosa, para que o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele seja muito eficiente, muito eficaz e principalmente justo para o ser humano. Bom, após falarmos tudo isso, podemos concluir então, de uma forma resumida sobre tudo que nós falamos, que foi um tema muito abrangente, né? Que o direito à ampla defesa garante que todos os indivíduos, independentemente de sua condição social ou econômica, tenham a oportunidade de se defender de forma completa e eficaz contra acusações que possam restringir seus direitos e liberdades. A efetivação plena desse direito enfrenta desafios significativos no país, como a deficiência da assistência judiciária gratuita, a lentidão do sistema judiciário, a superlotação das prisões e a influência negativa da mídia em casos de grande repercussão. Para superar esses obstáculos, é necessário investir na modernização do sistema judiciário, na capacitação dos operadores do direito e na expansão do acesso à justiça, além de promover reformas que equilibrem a garantia dos direitos individuais com a necessidade de justiça social. A ampla defesa não é apenas um direito individual, mas um mecanismo de proteção dos direitos humanos e o fortalecimento da democracia. Portanto, sua ampla efetivação é um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade, visando um sistema judiciário mais justo, eficiente e igualitário. Portanto, não podemos deixar nunca que o poder judiciário se torne um poder político, de que esses dois poderes se misturem e que perca todo o brilhantismo que existe na nossa Constituição Federal e nos nossos ordenamentos jurídicos, na área civil, na área criminal. Após analisarmos todos esses parâmetros, fica aquela pergunta de sempre: nós temos direito à ampla defesa em nosso país ou nós vivemos em um estado de exceção? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!